Evangelho de João, capítulo 11. Opa, estão me lembrando aqui, amém. Glória a Deus. Eu já estava me esquecendo de uma coisa, gente. Tem gente que vai me bater se eu esquecer disso. Todos os meses nós agradecemos a Deus pelos aniversariantes do mês. Por quê? Para nós é uma alegria a pessoa completar mais um ano de vida, não é verdade? Então nós temos motivos para agradecer. Então todos os meses nós paramos e oramos agradecendo a Deus por todos aqueles que fazem aniversário no mês. Então eu quero saber, quem faz aniversário no mês de junho? Levanta a mão, por favor. Levanta a mãozinha. Só a pastora Jane? Eu não acredito nisso. Só a pastora Jane? Glória, pastora, vem aqui então. Olha, a bênção é dobrada. Pastora Jane já veio de manhã, já oramos por ela e agora recebe de novo. Glória a Deus. Estão vendo as crianças, isso? Não tem criança? Então, pastora, é a senhora. Então, estenda essa mão. Que dia, pastora? 23. Dia 23, então se lembre da pastora Jane, no dia 23 de junho é o aniversário dela. Estenda as suas mãos para cá, essa eu fiquei surpreso, hein? Olha o tanto de gente que tem aqui, ninguém faz. Eu acho que tem gente que está com vergonha. Não sei não, viu? Hã? Vamos dar uma festa para quem faz aniversário. Estenda sua mão para cá. Glória a Deus. Pai, graças nós te damos, Senhor, pela vida da tua serva. Obrigado, Senhor, pela vida da pastora Jane, que em nome de Jesus, permitindo o Senhor, neste mês completará mais um ano de vida. Como igreja, nós agradecemos ao Senhor pela vida da tua filha e pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde a vida da tua filha, a sua saúde, da ponta dos pés até o alto da cabeça. Que o Senhor revista a tua filha da tua presença, que o Senhor acrescente sobre a vida da pastora Jane muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Obrigado pela vida da tua filha, da tua serva, que há tantos anos serve esta comunidade, serve a tua igreja com tanto zelo, tanto amor. Somos gratos pela mulher de Deus que a tua filha é. Pedimos que o Senhor abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Parabéns, pastora. Deus abençoe. João 11. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo de número 11. Vou ler a partir do verso 1. Quem achar, glorifica ao Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos juntos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. João 11, 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Verso 9, respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá
não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com Ele. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, pela oportunidade de mais uma noite, mais um dia, ministrada a Tua Palavra. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Aquele que chega aqui cansado, aquele que chega aqui, Pai, precisando ouvir esta palavra, eu quero pedir que o Senhor Espírito Santo abra os nossos corações, cumpra em nós, ó Deus, a Tua palavra. Pai, fala conosco, assim como o Senhor falou comigo, fala com a Tua igreja, Senhor, que saiamos aqui alimentados, renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite ministrar sobre o tema, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Deixa eu explicar aqui a você o que acontece. Haviam duas irmãs, chamadas Marta e Maria, e um homem chamado Lázaro, que era o irmão dessas mulheres. O texto diz que Jesus amava esta família, Jesus amava a Lázaro, Jesus amava a Marta, amava a Maria, tinha um grande carinho, ficava na casa deles. E o texto diz que essas mulheres vão até Jesus e diz assim: mestre, está enfermo, está doente, aquele a quem você ama, Lázaro. Você já recebeu uma notícia desta forma? Muitas vezes recebemos notícias de tragédia. Ontem à noite, a minha esposa veio compartilhar que na sua família houve uma tragédia. Que coisa triste. Uma pessoa tirou a vida de alguém da própria família, uma família um pouco mais distante, mora em outro estado, mas uma pessoa da própria família tirou a vida da pessoa. Na verdade, o filho matou o pai. O filho matou o pai. E uma notícia como essa traz a você um choque. Muitas vezes nós vemos coisas na Bíblia, na palavra de Deus, e você não se dá conta que nós estamos escrevendo a nossa história. Hoje a palavra de Deus fala sobre a vida do apóstolo Paulo, a vida de Pedro, a vida de Moisés, a vida de João Batista, a vida de Jesus, a vida dos discípulos, mas a nossa história também está sendo contada, e eu imagino a história desse homem sendo contada, um filho que tira a vida do próprio pai brutalmente. O texto diz que essas mulheres chegaram até Jesus e deram uma notícia: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo, está doente. E Jesus diz: olha, fiquem tranquilas, porque essa doença, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então eles, de alguma forma, ele iria para lá até onde Lázaro estava, onde as mulheres estavam, mas ele ainda não vai. O texto diz que ele fica mais 2 dias aonde ele estava. E 2 dias após, ele então sai, ele diz aos discípulos: olha, vamos até Lázaro, porque Lázaro está dormindo. E os discípulos dizem: mas Senhor, se ele está dormindo, está tudo bem. Ele está dormindo, mas ele será restaurado, está tudo tranquilo. E aí até um ponto que Jesus diz: olha, Lázaro morreu, vamos até Lázaro. E aí, queridos, eu vou aqui ministrar, eu expliquei, eu não li todo o texto, porque os versículos são muito grandes, mas eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, e eu quero expor a você a palavra de Deus. Quero ministrar nessa noite sobre o tema, a ressurreição de Lázaro. Vamos aprender lições com este grande milagre feito por Jesus, a pedagogia desse milagre, o porquê que Jesus fez o que fez, da forma em que fez. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre a adversidade não significa o abandono de Deus. A adversidade não significa o abandono de Deus. Quando essas mulheres chegam até Lázaro, elas dizem assim: olha, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por dias difíceis, nós chegamos a pensar que o Senhor nos abandonou. Parece que Deus não ouve as suas orações, parece que Deus não responde às suas orações, ou parece que Deus não se importa com você.
Eu não sei se você já passou algum tempo na sua vida em que você fala: Senhor, até quando isso vai acontecer? Senhor, quando o Senhor vai mudar a minha sorte? Quando o Senhor vai mudar a minha história? Queridos, eu gosto muito da história de José. O texto diz que José, quando jovem, aproximadamente 17 anos, foi vendido pelos escravos. Vendido pelos seus irmãos para os escravos. Aí depois foi enganado, a mulher do seu chefe tentou dar em cima dele, mentiu, ele foi lançado na cadeia. E preste atenção, a palavra do Senhor diz que Deus o deixou ali por 2 anos. Eu gosto muito dos detalhes da palavra de Deus. O texto diz que Deus o deixou ali 2 anos, num tempo de espera, no tempo onde Deus foi forjando o seu coração, forjando o seu caráter, vendo como ele reagiria a tudo isso, mas em uma prisão, preso injustamente. Mas em tempo oportuno, havia 2 homens ali com ele, então os 2 homens têm sonhos, ele revela os sonhos desses homens, e para eu poder andar, então um deles vai até Faraó, e depois José interpreta os sonhos ali de Faraó. Então José é levantado como chefe da casa de Faraó. Mas o que eu estou querendo dizer aqui a você? Ainda que Deus te deixe um tempo sozinho, ainda que Deus muitas das vezes permita que nós passemos dias difíceis, tempos de adversidade, muitas vezes tempo de solidão. Há tempos de vacas gordas e tempos de vacas magras. José passou por isso, 7 anos de bênção e 7 anos de escassez sobre a terra. Mas Deus estava com ele a todo tempo. Agora nós precisamos entender que a adversidade não significa que o Senhor nos abandonou. Por mais que José estava sozinho, Deus nunca deixou de ser com ele. Por mais que José passou por algumas coisas, Deus nunca o abandonou. Eu quero dizer a você, preste atenção, eu não sei como você chega aqui nessa noite, eu não sei o tempo que você está enfrentando, e nesta manhã eu pude falar sobre a vida dos 4 amigos, e pude falar sobre a importância de você ser carregado por alguém que te leva para frente. Tem gente, queridos, que nos carrega, mas nos carrega para o erro. Curva de rio, já viu curva de rio? Só pega enrosco. Tem gente que é curva de rio, só te leva para trás, só te leva para aquilo que não te abençoa, só laço, só enrosco, só coisa ruim. Mas é extremamente importante que você ande com pessoas que te carreguem para uma vida próspera, para uma vida de paz, para uma vida de bênçãos. É extremamente importante você entender que nestes tempos, às vezes é necessário nós trocarmos as mesas. Há alguns momentos que nós vivemos em meio a uma multidão, em meio a algumas pessoas, mas às vezes nós temos que ser seletivo nos nossos relacionamentos. Quem entra dentro da nossa casa, quem você abre o seu coração. Essa é uma palavra para amanhã, não está aqui no esboço, mas eu quero deixar esse conselho a você. Tome cuidado. Às vezes Deus está tirando pessoas do seu lado, para que você entenda o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar por você. Muitas vezes Ele nos deixa sozinhos, mas este abandono, essa adversidade, não significa que Deus te abandonou. Às vezes portas se fecham para que o Senhor possa fazer algo no seu amanhã. Então que você possa entender, a adversidade não significa o abandono de Deus. Eu quero falar com você que tem se sentido abandonado, você que tem se sentido sozinho, sozinha, você que tem enfrentado lutas maiores talvez que as suas próprias forças. Pastora, Deus não nos dá um fardo maior do que eu não possa suportar. Me fala onde está esse versículo. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, sobreveio sobre ele tamanha adversidade que foi maior do que as suas próprias forças. Eu sempre uso o exemplo da irmã Vívia. Não significa que Deus não me dá um fardo que eu não possa suportar.
A diferença é que quando o fardo é maior que as minhas forças, a diferença é que há um Deus que me sustenta. A Vívia não tem força para suportar o tamanho do peso que ela carrega. A Vívia era uma das mulheres mais ativas dessa igreja. Uma faxina que nem ontem, ela carregava coisa nas costas. Deus permitiu que ela perdesse a sua visão, perdeu o casamento, perdeu a saúde. Hoje depende de pessoas para tudo. Quem tem força para suportar isso? Não é que Deus não me dá um fardo que eu não posso suportar. É que muitas das vezes não, é que a diferença é que Deus renova as nossas forças. É Deus quem nos fortalece. Quando nós nos apegamos ao Senhor, à sua palavra, às suas promessas, queridos, eu estou aqui ministrando, a Vívia está sorrindo. Eu estou aqui ministrando e a Vívia está animada. Eu saio daqui, ela fala: pastor, obrigado por essa palavra. Pastor, o Senhor falou comigo nisso. Pastor, o Senhor me deu direção nisso. Quem a sustenta é o Senhor. Para quem não conhece a irmã Vívia, tem uma cadeira ali que fica para ela. Ela estava aqui hoje de manhã. Eu só estou compartilhando, por quê? Porque talvez você ache que a sua vida está difícil demais. E eu não estou menosprezando a sua dor. Eu quero falar com você que tem se sentido abandonado, que tem se sentido sozinho, que as lutas são maiores que as suas forças. Mas eu quero lembrar você, Deus não se esquece de você. Deus jamais se esqueceu de você. Espere em Deus, aquete o seu coração, e esse tempo vai passar em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Esse tempo vai passar em nome de Jesus. A adversidade não significa o abandono de Deus. Segundo, Deus é glorificado através das nossas lutas. Deus é glorificado através das nossas lutas. O que Jesus diz para essas duas irmãs? Ele diz: olha, primeiro, esta enfermidade não é para a morte. Querido, sempre que nós passamos por dificuldades, nós já pensamos, é o fim de tudo. Passou por um problema financeiro, é o fim. Passou por um problema na tua empresa, é o fim da empresa. Passou por um problema no casamento, é o fim do casamento. Somos especialistas em pôr ponto final. Ponto final, fim da história. Mas Jesus diz assim: este problema não é para a morte. Queridos, eu recebi essa palavra, 2016. Eu fui ordenado pastor, precisava passar por umas entrevistas. O pastor Nazareno, ele precisa passar por umas entrevistas, prova, sabatina, para que ele possa ser aprovado e receber a licença pastoral. E quando eu fui receber a minha licença pastoral, eu lembro que aqui na base missionária, aqui em Nova Granada, eu fui lá e todos os pastores passariam por uma prova e por uma sabatina. E eu precisava passar por aquela prova. Mas naquele tempo, naquele dia, a minha esposa estava internada. Há poucos meses eu tinha sido separado para pastor. E após eu ser separado para pastor, a adversidade se levantou contra a minha casa, contra o meu trabalho, contra a saúde da minha esposa. E aí as dúvidas começam. O diabo colocar algo no teu coração: você não é pastor não, isso não é para você, isso foi um engano. Te escolheram porque precisava. Então começa a vir coisa dentro de você, e a vontade de dizer: eu não quero fazer essa prova, não quero passar por isso, não preciso disso, não é o que Deus tem para mim, deixa eu cuidar da minha esposa, depois se ela melhorar, eu volto. Todos conhecem a história, a pastora Bianca passou por situações de saúde, precisou fazer um transplante de rim, mas Deus fez um milagre. Mas naquele dia um homem se levantou e disse assim: eu quero deixar uma palavra para alguém aqui. Eu quero dizer a você que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu quero dizer algo a você: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Em nome de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que Deus seja glorificado através da sua adversidade, através desse problema, através da sua fé. Quantas pessoas que estão aqui, que o nome de Jesus é glorificado através da sua vida.
Pessoas que, mesmo com a doença, mesmo com a adversidade, mesmo com o problema, mesmo com o filho nas drogas, mesmo com o filho na prostituição, mesmo enfrentando desafios no casamento, mesmo enfrentando desafios na saúde, mesmo vindo se arrastando, mas nós olhamos e dizemos: olhem para a vida da Vívia. Graças a Deus. Há alguns anos atrás nós olhávamos e talvez pensávamos que ele seria para a morte, mas hoje essa mulher é um testemunho para nós. Se você tiver um dia com dificuldade, quer um conselho, querido? Conselho simples. Senta do lado da Vívia. Você vai ver que a tua vida está boa. Vai no hospital fazer uma visita. Eu não estou menosprezando a tua dor. Eu não estou menosprezando a tua dor. Mas quando nós olhamos para o lado, tem gente enfrentando desafios muito maiores que o nosso. Ai, pastor, eu não consegui comprar o meu iPhone 16 Pro Max. Pastor, eu não consegui trocar o carro, eu troco o carro todo ano, esse ano não deu. Pastor, eu estou numa dificuldade, eu quero colocar meu filho no colégio particular, e não estou conseguindo, não tenho nada contra, nada disso, mas talvez aquilo que você considera como dor, como problema, aos olhos do nosso lado tem gente passando por coisa tão pior. Tantas pessoas querendo sair de um leito de hospital agora, e estar numa comunidade como você está, querendo voltar para sua casa. Queridos, eu não gosto aqui de ficar com muita melancolia, mas quando a pastora estava doente, sabe uma coisa que você reflete? Eu só queria a minha cama. Já dormiu em cadeirinha de hospital? Aquela cadeirinha com aquelas cordinhas atrás, né? Dava 4 horas da manhã, eu falava: amada, eu vou precisar ir. E eu falava assim: olha, eu só queria deitar na minha cama. Então eu quero dizer a você, queridos, esse problema, esta enfermidade, essa dificuldade, através da sua fé, Deus será glorificado. A sua persistência no Senhor, a sua fé no Senhor, você continuar caminhando apesar dos dias difíceis. Agora, sabe o que é a questão? Jesus diz assim para essas mulheres: olha, esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora leia o verso 6 comigo, por favor. Pega aí a sua Bíblia, João 11, verso 6. Diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Jesus falou assim: olha, então preste atenção para você entender a história. Jesus fala: fiquem tranquilas, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Quer dizer, Lázaro não vai morrer. E o texto diz que após ele falar isso, ele continuou mais 2 dias aonde estava. Agora vai no verso 12 em diante comigo, que diz assim: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Então aqui preste atenção o que aconteceu. As mulheres vêm, Jesus fala: Lázaro não vai morrer. As mulheres voltam para casa. Aqui, queridos, a distância de onde Jesus estava para onde Lázaro estava era aproximadamente 32 a 40 quilômetros. Naquela época, não tinha os transportes que nós temos hoje. Era em média 8 a 10 horas de caminhada, dependendo da caminhada, dependendo da quantidade de pessoas. Mas era aproximadamente 1 dia de caminhada, porque caminhavam um período, não caminhavam à noite, como diz aqui. Então era 1 dia de caminhada. Então o texto diz que eles ouvem, ficam mais 2 dias, e depois tinham mais 1 dia para caminhar. Você entendeu isso? Deu para entender? Agora, terceiro ponto que eu quero dizer a você, preste atenção nisso. Eu quero dizer: Jesus age no tempo dele. Jesus age no seu tempo, no tempo dele. Verso 17, leia comigo, por favor, que diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já... Projeta aqui para mim, por favor, querido. Verso 17, Almeida Revista Atualizada. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias?
4 dias. Mas Jesus não falou que Lázaro não ia morrer? Agora o texto diz que quando Jesus chega, Lázaro já tinha sido sepultado. Fazia 4 dias que Lázaro estava morto. O que significa? Jesus demorou para chegar. Pastor, por quê, pastor? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus mentiu para estas mulheres? Por que Jesus disse para ela que ele morreu? Está vendo, pastor? Jesus não se importa comigo. Deixa eu explicar algo a você, queridos. Segundo a crença judaica, a alma deixava o corpo após 3 dias. Após 3 dias, segundo as suas crenças, era impossível a ressurreição. Então imagine que o homem Lázaro morreu, passou 3 dias, eles acreditavam, uma crença judaica, eles acreditavam que a alma ficava ali perto do corpo, mas passou 3 dias, não, era impossível que fosse ressuscitado. Então o texto diz que quando Lázaro morre, Jesus permaneceu mais 2 dias, depois teve mais um dia de caminhada. O texto diz que quando Jesus chega, havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Talvez você diz assim: ah, pastor, Jesus está demorando. Pastor, por que Jesus não faz as coisas da forma como eu preciso? Eu imaginei que as coisas iam acontecer assim esse mês. Pastor, eu achei que Deus ia fazer. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Jesus não perdeu o controle. A diferença é que Ele age no tempo dele, não é do meu jeito, não é do meu tempo, não é como eu quero, mas é para que o nome dele seja glorificado, para que através da sua vida, mesmo seja adversidade, mesmo seja bênção, que Deus seja glorificado, através de tudo que nós possamos viver, em nome de Jesus. Jesus não chega atrasado, queridos. Pastor, eu estou passando por um problema financeiro. Pastor, eu não bati a meta esse mês. Pastor, faz tempo que eu estou precisando de um emprego, Deus não abre porta. Eu quero dizer a você, Jesus não perdeu o controle da tua vida. Calma, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle do teu casamento, Ele não perdeu o controle dos teus filhos. Pastor, há tempo que eu oro para que Deus visite a minha casa, para que Deus visite a minha esposa, para que Deus visite os meus filhos. Eu quero dizer a você, acalme o seu coração. As promessas que o Senhor fez, Ele é fiel para completá-las. Eu nunca imaginei o que Deus fez na minha vida, depois das lutas em que eu passei. Depois, quem conhece, eu vou deixar muito claro aqui, eu peço para minha esposa contar o testemunho dela, ela resiste a Santinha, mas Deus está trabalhando. Repita assim comigo, ó, fala assim, ó, Deus está trabalhando. Amém. Não é para nós nos engrandecermos, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu me lembro que a minha esposa andava com um tubo no pescoço. Minha esposa é linda, glória a Deus, saudável. Hoje, aqui, quem olha assim não parece, mas ela ficou magra, sem cabelo, tubo no pescoço, tubo na barriga. E diante disso, eu sendo ordenado pastor, eu falei, não é para mim. Mas eu poder estar aqui hoje, a minha esposa poder estar aqui cantando, poder estar fazendo 2 cultos, é só o Senhor quem cuida. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, é o fim disso, acabou. Eu quero dizer para você, Jesus não chega atrasado. Jesus não se esqueceu de você. Verso de número 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria era mais melancólica, lembra da Maria? Que a Marta é Maria. Quando Marta estava lá toda agitada, o que Maria estava fazendo? Quedada aos pés de Jesus, mas agora ela também era mais sentimental. Jesus chegou e Marta foi para cima, e Maria ficou dentro de casa. Não vou lá falar agora. Verso 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mais ou menos, Senhor, o Senhor não ama o meu irmão? O Senhor não diz que nos ama? Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor que faz milagres, prodígios, abre os olhos do cego, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas ela diz no verso 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederás.
Ela diz: Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Senhor, parece que o Senhor não se importa comigo. Queridos, às vezes parece que propositalmente Jesus chega atrasado. Eu quero dizer a você, você consegue olhar do passado e o presente. Jesus vem da eternidade para nós. Você faz as suas contas, você faz os seus planos, olhando pelo que você já passou, olhando pelos traumas que você tem, olhando pela vida que você vive agora. Mas Jesus vem da eternidade para o hoje. Ele sabe do seu amanhã. Você já pensou? Pastor, se tivesse acontecido antes. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse ter feito desse jeito. Se Jesus tivesse... Eu quero dizer a você, aconteceu no tempo de Deus e na vontade de Deus. Você pode repetir comigo isso? Aconteceu no tempo de Deus, a vontade de Deus. Nós temos dificuldade de aceitar algumas coisas. Por que, pastor, que foi assim? Porque eu quero dizer a você, aconteceu no tempo de Deus, na vontade de Deus. Ou Ele quis, ou Ele permitiu. Pastor, mas eu errei, mas agora você continua. Agora você caminha para frente. Deixa eu dizer algo a você. O texto diz que Jesus manda chamar a Maria. Maria não saiu para falar com Jesus. Então Jesus manda chamá-la. E Maria chega até Jesus e também diz a ele: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O coração delas, elas abrem o coração para Jesus. As duas sentindo a mesma coisa. Senhor, se tu me amas, como o senhor não estava aqui na hora que eu precisei? Talvez você, como filho de Deus, pense: Senhor, se tu me amas, aonde está o Senhor que não muda essa situação da minha vida? Se eu sou teu filho, Senhor, se o Senhor existe, porque o Senhor não muda, Senhor, essa situação da minha vida? No verso de número 35, o texto diz que então Jesus chorou. Jesus chorou. Queridos, Jesus se importa com você. Jesus não te abandonou, não se esqueceu. Eu quero chamar o louvor, por favor. Eu quero pedir que você leia comigo o verso de número 38. João 11, verso de número 38. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Fique de pé, você que pode, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o Senhor tem ministrado sobre a minha vida, sobre aqueles que têm andado cansados. Por mais que o Senhor fala a você que Ele está presente, por mais que você sabe que Ele está no controle da sua vida,
por mais que Ele já fez infinitas demonstrações de amor a você, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal forma, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero dizer a você, essas mulheres estavam cansadas, essas mulheres perderam a esperança ao ver que Jesus não agiu no tempo delas. Talvez você chegou aqui pensando: Senhor, o Senhor está atrasado, Senhor, eu preciso de um milagre do Senhor. Eu quero convidar você, enquanto nós adoramos ao Senhor, a abrir o seu coração para o Senhor. Eu quero dizer a você que o Senhor não se esqueceu de você. Quero convidar você a aquietar o seu coração, a sua alma, abrir o seu coração para o Senhor. Quem sabe você veio aqui com alguns pontos finais na sua vida. Ponto final no seu casamento, ponto final nas suas finanças, ponto final no seu ministério. Eu quero dizer que esta adversidade não é para a morte, em nome de Jesus. Ele cuida bem de mim. Vamos adorar o Senhor. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Segura para mim. Eu quero orar por você. Você que chega nessa noite, talvez esperando que Deus age em uma determinada área, que você diz: pastor, parece que está morto, parece que Deus não intervém. Há tempos que eu oro e nada acontece. Pastor, eu já parei de crer. Nós vamos adorar ao Senhor, mas eu quero convidar você, se você deseja, saia do seu lugar, vem aqui até o altar, se dobre diante do Senhor, abra o seu coração para Ele. Eu creio em um Deus que é poderoso para ressuscitar aquilo que está morto. Você sabe que a promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Se tiver alguém mais, saia do seu lugar, eu quero orar por você. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. O meu socorro vem de Deus, não paro de
socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
recai em tua graça. Eu conto contigo, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Amor igual não há. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amor igual não há. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Tu és o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Igual não há. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Não há. Recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas Glória a Deus. mãos. Glória a Deus. Eu desejo que você tenha compreendido a palavra, que você guarde essa palavra em seu coração, que você entenda que a adversidade não significa o abandono de Deus, e que mesmo que muitas vezes Deus nos deixa em um tempo de portas fechadas, é um tempo de solidão, às vezes nós precisamos de um tempo de solitude, onde nós ficamos a sós com Deus. Que você entenda que Deus é glorificado através das suas lutas, através das suas adversidades, dos problemas que você vence. A palavra de Deus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós possamos manter o bom ânimo, porque o Senhor está presente conosco. Que nós possamos entender que Jesus não age no nosso tempo, que Ele age no tempo dEle, mas que Ele nunca perdeu o controle de todas as coisas. Amém, queridos? Nós participaremos agora da ceia do Senhor. A palavra de Deus nos ensina. Eu quero chamar, por favor, o pastor Paulo, a pastora Jane. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus referente à ceia, a santa ceia do Senhor. A santa ceia do Senhor
nós fazemos uma vez por mês, convenhamos, né, tomamos aqui a decisão de todos os meses, no primeiro domingo do mês, nós nos reunimos para lembrar do ato que Jesus fez na cruz por nós. O apóstolo Paulo, aqui ensinando a igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O pão tipifica, simboliza o corpo de Jesus que foi entregue na cruz para perdão dos nossos pecados. E o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Jesus se entregou para purificação, remissão dos nossos pecados. Então nós temos aqui o pão e temos o suco, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá, porque nós vamos orar pelos alimentos. Deixa eu dizer algo aqui antes a você. Muitos dizem: pastor, quem pode participar deste momento? A palavra de Deus diz assim: olha, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que significa isso? Significa que eu não posso dizer, ou ficar olhando o que o pastor Paulo está fazendo, não posso ficar olhando o que o Marcelo está fazendo, mas que eu tenho que olhar para a minha vida, examinar se há algum caminho mau. A palavra de Deus diz que um dia nós estaremos face a face com o Senhor e Ele nos servirá a ceia. Então que até lá, eu quero sempre dar um conselho, querido: culto de Santa Ceia nós não faltamos, porque nós estamos aqui presentes todos os meses, até que Ele volte para buscar a sua igreja, porque um dia nós faremos isso com Ele. Mas então, como igreja, nós nos reunimos todo mês, para dizer: Senhor, nós estamos aqui, esperando a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Então que nós possamos olhar para nós, fazer uma análise sobre a nossa vida. Obviamente, os versos seguintes dizem: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Você não pode tomar a ceia do Senhor de qualquer forma. Eu vou tomar porque o que vão pensar de mim. Eu vou tomar porque... Tome cuidado. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Amém. Estenda as suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos por estes alimentos. Obrigado, Senhor, pelo pão que simboliza o corpo do Senhor entregue na cruz. Obrigado, Senhor, pelo suco de uva que simboliza o teu sangue entregue na cruz, Pai, para a remissão dos nossos pecados. Nós consagramos esses alimentos agora ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos aqueles que desejam participar, você pode sair do seu lugar e vir pegar o seu alimento em nome de Jesus. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus e a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sempre dado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Quem é esse? Glória a Deus. Todos que desejam receberam o seu alimento. A palavra do Senhor diz assim: pode pegando ali, abrindo o seu alimento, seu saquinho. 1 Coríntios 11,
verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graças ao Senhor. Eu convido você a pegar assim o seu alimento, levantar aos céus e dar graças ao Senhor, em nome de Jesus. Diga ao Senhor palavras de adoração, diga ao Senhor palavras de gratidão, levante a sua voz. Oh Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Iniciamos mais um mês na tua presença, o mês de junho. Graças nós te damos por o Senhor nos sustentar mais um mês na tua presença. E Senhor, nós entregamos em tuas mãos mais este mês, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós em favor de muitos. Glórias ao Senhor. Eu convido você a pegar o seu alimento. Comamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Este cálice nos traz à memória o ato de Jesus na cruz. Nos traz a memória que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus nos purificou. Sede santos, porque eu sou santo, diz a sua palavra. Sua graça, sua bondade, sua misericórdia. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Podemos nos reunir aqui agora, adorá-lo, orar a Ele e Ele nos responder. Falar conosco pessoalmente. Levou sobre si todas as nossas acusações, todo o nosso pecado, todo o nosso castigo que hoje nos traz a paz, foi levado sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Espírito Santo, nós te adoramos. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua paz, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia que nos sustenta, Senhor. Pai, nós não merecemos, Pai, quantas coisas fizemos, quantos caminhos errados andamos, Senhor, mas a tua bondade nos alcançou, tua misericórdia nos resgatou, a tua graça, Senhor, oferecida, um favor que nós não merecemos. E nessa noite nós te damos graças pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença. Tomemos todos, queridos, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. E a palavra de Deus diz que após eles cearem, eles cantaram, adoraram ao Senhor. Deus seja louvado. Amém, com palmas. Celebrai a Cristo, celebrai. Oh, oh, oh. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Oh, oh, oh. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos
Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Temos um mês inteiro pela frente. Que a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Coloca a mãozinha no seu coração. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua paz, pelo teu alimento, pela tua direção, tua bondade, tua misericórdia. Pai, quantos atributos o Senhor tem, quanto amor o Senhor se dedica a nós, ó Deus. Eu sempre digo, o melhor o Senhor já nos deu. Foi o teu único filho, morrendo na cruz para perdão, purificação dos nossos pecados. Senhor, eu entrego em tuas mãos o nosso mês de junho, ó Deus. Conduz os teus filhos na tua presença, Pai. Nos leva em paz e segurança para nossa casa, nos livra do mal. Nos dê, Senhor, um final de domingo na tua presença. Pai, nos dê uma noite de sono restauradora, em nome de Jesus. Escute aqui, eu quero dizer a você, a palavra de Deus diz assim: olha, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Senhor, restaura o sono dos teus filhos, ó Deus. Aqueles que não conseguem dormir, aqueles que vivem oprimidos, ó Deus, que a tua paz, a tua presença os renove nessa noite. Que tenha uma noite de sono restauradora na tua presença, uma semana abençoada, permitindo o Senhor, terça-feira nós temos os grupos de relacionamento, permitindo o Senhor, na sexta e sábado, estaremos aqui te buscando. Desperta, Senhor, a tua igreja, levanta os teus filhos para a oração. Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza durante todo este mês, em nome de Jesus. Estenda a sua mão direita agora para cá, que o grande amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e sobre toda a sua família. Quem crê nisso diz: vão na paz do Senhor, queridos, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.